Dia 28, capítulos 39 e 40 do livro de Êxodo e capítulos 1 e 2 do livro de Levíticos. Capítulo 39, as vestes sacerdotais. Com fios de tecidos azul, roxo e vermelho, fizeram as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo. Também fizeram as vestes sagradas de Arão, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O colete sacerdotal. Fizeram um colete sacerdotal de linho fino trançado e de fios de ouro e de fios de tecidos azul, roxo e vermelho. E bateram o ouro em finas placas, nas quais cortaram fios de ouro para serem bordados no linho fino, e com os fios de tecido azul, roxo e vermelho, trabalho artesanal. Fizeram as ombreiras para o colete sacerdotal, atadas às suas extremidades, para que pudessem ser amarradas. O cinturão e o colete, por ele preso, foram feitos da mesma peça. O cinturão também foi feito de linho fino trançado, de fio de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Prenderam as pedras de ônix em filigranas de ouro, e nelas gravaram os nomes dos filhos de Israel, como um lapidador grava um selo. Então as costuraram nas ombreiras do colete sacerdotal como pedras memoriais para os filhos de Israel, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. O peitoral. Fizeram o peitoral, trabalho artesanal, como o colete sacerdotal, de linho fino trançado, de fio de ouro e de fios de tecido azul, roxo e vermelho. Era quadrado, com um palmo de comprimento e um palmo de largura, e dobrado em dois. Em seguida fixaram nele 4 fileiras de pedras preciosas. Na primeira fileira havia um rubi, um topázio e um berilo. Na segunda, uma turquesa, uma safira e um diamante. Na terceira, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Na quarta, um crisólito, um ônix e um jaspe, todas fixadas em filigranas de ouro. Havia 12 pedras, uma para cada nome dos filhos de Israel, cada uma gravada como um lapidador grava um selo, com o nome de uma das 12 tribos. Para o peitoral fizeram correntes trançadas de ouro puro como cordas. De ouro fizeram 2 filigranas e 2 argolas, as quais prenderam as 2 extremidades do peitoral. Prenderam as 2 correntes de ouro, as 2 argolas nas extremidades do peitoral e as outras extremidades das correntes às 2 filigranas, unindo-as às peças das ombreiras do colete sacerdotal na parte da frente. Fizeram outras 2 argolas de ouro e as prenderam às 2 extremidades do peitoral na borda interna próxima ao colete sacerdotal. Depois fizeram mais 2 argolas de ouro e as prenderam na parte inferior das ombreiras na frente do colete sacerdotal, próximas da costura, logo acima do cinturão do colete sacerdotal. Amarraram as argolas do peitoral às argolas do colete com cordão azul, ligando-o ao cinturão para que o peitoral não se separasse do colete sacerdotal, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Outras vestes sacerdotais. Fizeram um manto do colete sacerdotal inteiramente de fios de tecido azul, obra de tecelão, com uma abertura no centro. Ao redor dessa abertura havia uma dobra tecida como uma gola, para que não se rasgasse. Fizeram romãs de linho fino trançado e de fios de tecido azul, roxo e vermelho em volta da borda do manto. Fizeram ainda pequenos sinos de ouro, atando-os em volta da borda entre as romãs. Os sinos e as romãs se alternavam por toda a borda do manto, tudo feito para ser usado ao se ministrar como o Senhor tinha ordenado Moisés. Para Arão e seus filhos, fizeram de linho fino as túnicas, obra de tecelão, o turbante, os gorros e os calções de linho fino trançado. O cinturão também era de linho fino trançado, de fios de tecido azul, roxo e vermelho, obra de bordador, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Fizeram de ouro puro o diadema sagrado e gravaram nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Depois usaram um cordão azul para prendê-lo na parte de cima do turbante, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. A condução do trabalho. Assim foi encerrada toda a obra do tabernáculo, a tenda do encontro. Os israelitas fizeram tudo conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então trouxeram o tabernáculo a Moisés, a tenda e todos os seus utensílios, os ganchos, as molduras, os travessões, as colunas e as bases, a cobertura de pele de carneiro, tingida de vermelho, a cobertura de couro e o véu protetor, a arca da aliança com as suas varas e a tampa, a mesa com todos os seus utensílios e os pães da presença, o candelabro de ouro puro com a sua fileira de lâmpadas e todos os seus utensílios e o óleo para iluminação, o altar de ouro, o óleo da unção, o incenso aromático e a cortina de entrada para a tenda, o altar de bronze com a sua grelha, as suas varas e todos os seus utensílios, a bacia e a sua base, e as cortinas externas do pátio
com as suas colunas e bases, e a cortina para a entrada do pátio, as cordas e estacas da tenda do pátio, todos os utensílios para o tabernáculo, a tenda do encontro e as vestes litúrgicas para ministrar no lugar santo, tanto as vestes sagradas para Arão, sacerdote, como as vestes dos seus filhos para quando servissem como sacerdotes. Os israelitas fizeram todo o trabalho conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Então Moisés os abençoou. Capítulo 40. O tabernáculo é armado. Disse o Senhor a Moisés: arme o tabernáculo, a tenda do encontro, no primeiro dia do primeiro mês. Coloque nele a arca da aliança e proteja com o véu. Traga a mesa e arrume sobre ela tudo o que lhe pertence. Depois traga o candelabro e coloque as suas lâmpadas. Ponha o altar de ouro para o incenso diante da arca da aliança e coloque a cortina à entrada do tabernáculo. Coloque o altar dos holocaustos em frente da entrada do tabernáculo da tenda do encontro. Ponha a bacia entre a tenda do encontro e o altar e encha-a de água. Arme ao seu redor o pátio e coloque a cortina na entrada do pátio. Unja com o óleo da unção o tabernáculo e tudo o que nele há. Consagre-o com ele tudo o que lhe pertence, e ele será sagrado. Depois unja o altar dos holocaustos e todos os seus utensílios. Consagre o altar e ele será santíssimo. Unja também a bacia com a sua base e consagre-a. Traga Arão e seus filhos à entrada da tenda do encontro, mande-os lavar-se. Vista depois Arão com as vestes sagradas, unja-o e consagre-o para que me sirva como sacerdote. Traga os filhos dele e vista-os com túnicas. Unja-os, como você ungiu o pai deles, para que me sirvam como sacerdotes. A unção deles será para um sacerdócio perpétuo, geração após geração. Moisés fez tudo conforme o Senhor lhe havia ordenado. Assim o tabernáculo foi armado no primeiro dia do primeiro mês do segundo ano. Moisés armou o tabernáculo, colocou as bases em seus lugares, armou as molduras, colocou as vigas e levantou as colunas. Depois estendeu a tenda sobre o tabernáculo e colocou a cobertura sobre ela, como o Senhor tinha ordenado. Colocou também as tábuas da aliança na arca, fixou nela as varas e pôs sobre ela a tampa. Em seguida trouxe a arca para dentro do tabernáculo e pendurou o véu protetor, cobrindo a arca da aliança, como o Senhor tinha ordenado. Moisés colocou a mesa na tenda do encontro no lado norte do tabernáculo, do lado de fora do véu, e sobre ela colocou os pães da presença diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Pôs o candelabro na tenda do encontro, em frente da mesa, no lado sul do tabernáculo, e colocou as lâmpadas diante do Senhor, como o Senhor tinha ordenado. Moisés também pôs o altar de ouro na tenda do encontro diante do véu, e nele queimou incenso aromático, como o Senhor tinha ordenado. Pôs também a cortina à entrada do tabernáculo, montou o altar de holocaustos à entrada do tabernáculo, à tenda do encontro, e sobre ele ofereceu holocaustos e ofertas de cereal, como o Senhor tinha ordenado. Colocou a bacia entre a tenda do encontro e o altar, e encheu-a de água. Moisés, Arão e os filhos deste usavam-na para lavar as mãos e os pés. Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Finalmente, Moisés armou o pátio ao redor do tabernáculo e colocou a cortina à entrada do pátio. Assim, Moisés terminou a obra. A glória do Senhor, o guia de Israel. Então a nuvem cobriu a tenda do encontro e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro porque a nuvem estava sobre ela, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas, se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Só partiam no dia em que ela se erguia. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Levítico capítulo 1. O holocausto. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou: diga o seguinte aos israelitas: quando alguém trouxer um animal como oferta ao Senhor, que seja do gado ou do rebanho de ovelhas, se o holocausto for de gado, oferecerá um macho sem defeito. Ele o apresentará
à entrada da tenda do encontro para que seja aceito pelo Senhor, e porá a mão sobre a cabeça do animal do holocausto para que seja aceito como propiciação em seu lugar. Então o novilho será morto perante o Senhor, e os sacerdotes descendentes de Arão trarão o sangue e o derramarão em todos os lados do altar que está à entrada da tenda do encontro. Depois se tirará a pele do animal, que será cortado em pedaços. Então os descendentes do sacerdote Arão acenderão o fogo do altar e arrumarão a lenha sobre o fogo. Em seguida arrumarão os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água, e o sacerdote queimará tudo isso no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a oferta for um holocausto do rebanho, quer de cordeiros, quer de cabritos, oferecerá um macho sem defeito. O animal será morto no lado norte do altar perante o Senhor. Os sacerdotes descendentes de Arão derramarão o sangue nos lados do altar. Então o animal será cortado em pedaços. O sacerdote arrumará os pedaços, inclusive a cabeça e a gordura, sobre a lenha que está no fogo do altar. As vísceras e as pernas serão lavadas com água. O sacerdote trará tudo isso como oferta e o queimará no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Se a sua oferta ao Senhor for um holocausto de aves, traga uma rolinha ou um pombinho. O sacerdote trará a ave ao altar, desfroncará o pescoço dela e a queimará, e deixará escorrer o sangue da ave na parede do altar. Ele retirará o papo com o seu conteúdo e o jogará no lado leste do altar, onde ficam as cinzas. Rasgará a ave pelas asas, sem dividi-la totalmente. Então o sacerdote queimará sobre a lenha acesa no altar. É um holocausto, oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Capítulo 2. A oferta de cereal. Quando alguém trouxer uma oferta de cereal ao Senhor, terá que ser da melhor farinha. Sobre ela derramará óleo, colocará incenso e a levará aos descendentes de Arão, os sacerdotes. Um deles apanhará um punhado da melhor farinha com óleo e com todo o incenso e os queimará no altar como porção memorial. É oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O que restar da oferta de cereal pertence a Arão e a seus descendentes. É a parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Se um de vocês trouxer uma oferta de cereal assada no forno, seja da melhor farinha, bolos feitos sem fermento, amassados com óleo, ou pães finos sem fermento, untados com óleo. Se a sua oferta de cereal for preparada numa assadeira, seja da melhor farinha, amassada com óleo sem fermento. Divida-a em pedaços e derrame óleo sobre ela, é uma oferta de cereal. Se a sua oferta de cereal for cozida numa panela, seja da melhor farinha com óleo. Traga ao Senhor a oferta de cereal feita desses ingredientes e apresente ao sacerdote, que a levará ao altar. Ele apanhará a porção memorial da oferta de cereal e a queimará no altar. É a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. O restante da oferta de cereal pertence a Arão e a seus descendentes. É parte santíssima das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. Nenhuma oferta de cereal que vocês trouxerem ao Senhor será feita com fermento, pois vocês não queimarão fermento nem mel como oferta preparada no fogo ao Senhor. Podem trazê-los como ofertas dos primeiros frutos ao Senhor, mas não podem oferecê-los no altar como aroma agradável. Temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Acrescentem sal a todas as suas ofertas. Se você trouxer ao Senhor uma oferta de cereal dos primeiros frutos, ofereça grãos esmagados de cereal novo tostados no fogo. Sobre ela derrame óleo e coloque incenso. É oferta de cereal. O sacerdote queimará a porção memorial do cereal esmagado e do óleo, juntamente com todo o incenso, como uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Breve comentário sobre os capítulos. Do capítulo 39, queria chamar a atenção para o versículo 43, que fala assim, que Moisés inspecionou a obra e viu que tinham feito tudo como o Senhor tinha ordenado. Será que a gente tem feito tudo como o Senhor ordena? Se não me engano, é Pedro que fala que os mandamentos do Senhor não são pesados. O que o Senhor ordena não é pesado, mas vamos falar a verdade? É difícil. É difícil a gente fazer tudo o que está ordenado na palavra do Senhor. É difícil. Se for na força do braço, então, minha filha, aí você desiste. Porque aí vai virar aquela coisa religiosa, sabe? Porque aí você vai querer cumprir aquele tanto de ordenança na força do seu braço. Deixa eu te dar uma dica. Não vai dar certo, não. Então recorra ao Espírito de Deus, fala, Senhor, na minha força eu não estou dando conta nem de fazer o básico, me ajuda a sair dessa inércia, me ajuda a ir além, sabe, do servo inútil que faz só o que é obrigação, que a gente possa ir além dessa ideia do servo inútil. No capítulo 40, o versículo 32, que diz bem assim, cadê?
Sempre que entravam na tenda do encontro e se aproximavam do altar, eles se lavavam, como o Senhor tinha ordenado. Engraçado, eles se lavavam sempre para entrar na tenda do encontro. E a gente também precisa se lavar. Precisa ser uma atividade contínua, se lavar e se purificar novamente diante do Senhor. Às vezes a gente acostuma, né? Ah, não, eu tô aqui, aí começa a ler a Bíblia, começa a ir na igreja e tal, e não tem aquele cuidado de sempre se lavar, se purificar diante do Senhor, pedir: Senhor, passa o teu sangue sobre mim, que minhas vestes possam estar limpas diante do Senhor, me mostra pecados que eu não estou vendo, me mostra inclinações erradas do meu próprio coração, que a gente possa ter essa revelação que, na verdade, não vem de nós, né? Vem do Espírito de Deus. E agora, no livro de Levítico, porque aí a gente acaba o livro de Êxodo e começamos a ler o livro de Levítico, no capítulo 2, no versículo 13, fala assim: temperem com sal todas as suas ofertas de cereal. Não excluam de suas ofertas de cereal o sal da aliança do seu Deus. Fiquei pensando como é interessante a questão do sal, né? Jesus fala muito sobre o sal, que vós sois o sal da terra, e a importância do sal naquela época na preservação dos alimentos, em salgar o alimento. E é interessante o Senhor colocar essa ordenança de que todas as ofertas deveriam ter sal, porque tudo tinha que ter sabor. Às vezes a gente acostuma a viver uma vida cristã xoxa, uma vida cristã sem sal, sabe? Um trenzinho sem graça, um trenzinho assim, sabe? Água de salsicha, aquela coisa assim, insípida. Mas o Senhor nos chama para ter sal, para fazer a diferença mesmo. As coisas precisam ter cor e que o Senhor nos ajude a voltar o sabor para as coisas, sabe? A voltar o sabor, o desejo de ler a palavra, o desejo de estar na casa do Senhor. Esse anseio, a gente precisa voltar ao anseio. Esse anseio, esse desejo, voltar à prática das primeiras obras, sabe? Voltar ao primeiro amor. É a carta lá de Apocalipse: olha, tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. Você perdeu o sal, já não tem sabor nenhum, mas arrepende-te. Se você agora em 2025 perdeu o sabor, se as coisas estão xoxas, sem graça, preto e branco, se arrependa, ora ao Senhor, fala: Senhor, tira a cinza do altar do meu coração, tira a cinza. Às vezes a gente perde o sabor em determinada área, né? Não é na vida toda, mas em determinada área. Às vezes o meu casamento está sem cor, às vezes o meu ministério está sem cor, às vezes a minha leitura bíblica, minha comunhão com Deus está sem cor, está sem sabor, mas que hoje seja o dia de você voltar a colocar sal, a pedir ao Senhor: Senhor, me dá o sal do Senhor, o sal puro do Senhor, para trazer de volta o sabor à minha vida. Amém? Senhor Deus, te louvamos pela sua palavra viva, rica e eficaz. Senhor, os seus mandamentos não são pesados, mas nós não conseguimos realizá-los na força do nosso braço. Na força do nosso braço é pesado, Deus, é religioso, é quadrado. Mas pelo teu Espírito, nós conseguimos, nós podemos fluir, nós podemos ir além. Então nós pedimos isso, o revestimento do teu Espírito para nós, para cada pessoa que está escutando esse vídeo, que ela flua e consiga realizar a obra que o Senhor tem planejado para ela, aquilo que o Senhor tem proposto para ela, e obedecer aos seus mandamentos em nome de Jesus. Senhor, renova o sal nas nossas vidas. Para aquelas áreas da nossa vida que estão insípidas, sem sabor, sem cor, nós pedimos o renovo do Senhor. Não queremos viver uma vida preta e branca, insípida, sem graça, mas pedimos o favor do Senhor para que todos os nossos dias contigo sejam coloridos, sejam renovados para a glória e louvor do teu santo nome. Assim oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém! Se você chegou até aqui, curte, compartilha, coloca aí um desenho para saber que você ficou até o final. E a gente se encontra amanhã, se Deus quiser. Tchau!